Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre o espaço R3 e vamos explicar, vamos dizer, as primeiras figuras que nós temos do espaço R3, que são os planos x, y, xz e yz, e também alguns planos paralelos a esses planos principais, que por exemplo, z igual a 1, x igual a 1 e etc. Então, vamos começar aqui. O R3 nada mais é que o produto cartesiano de três retas reais. A primeira reta real representa o eixo x, a segunda reta real representa o eixo y e a terceira reta real representa o eixo z. Nós temos o costume de desenhar, isso aqui agora é um espaço, né, que a gente está projetando no quadro negro, mas nós temos o costume de desenhar o eixo x para cá, o eixo y desse jeito e o eixo z respeitando o que a gente chama da regra da mão direita, porque vai ter outras operações futuramente que a regra da mão direita e ter essa figura desse jeito, dessa orientação, ajuda muito. Tá? Então, assim, não aqui não tem costume, muitas vezes, de deixar aqui x e y, só por causa da regra dela. Mas é só por costume, é convenção. Bom, para a gente entender o que está acontecendo, como relaciona isso com isso, essencialmente é parecido com o plano cartesiano, só que agora a gente vai desenhar com mais projeção, vamos dizer assim. Então, quem é o ponto 0, 0, 0? 0, 0, 0 quer dizer que eu andei 0 na direção x, 0 na direção y e 0 na direção z. Então, esse aqui é o meu ponto A. A gente chama até de origem, letra O, né? O ponto B igual a 1, 0, 0 quer dizer o seguinte, andamos 1 na direção x, 0 na direção y e 0 na direção z. Então, andou uma direção para cá. Esse é o ponto B. A direção x está aqui. O C é a mesma coisa, só que agora só andamos uma direção no ponto y. Tá, vamos botar mais ou menos a mesma distância aqui. Esse aqui é o ponto C. O ponto D, mesma ideia, agora só na direção z. Tá, deixa eu botar aqui. Tá, mais ou menos a mesma distância, um pouquinho maior. E, finalmente, o ponto E, que agora a gente diz que andou 1 no x, 1 no y e 1 no z, o que significa? Significa o seguinte, significa que andou 1 para cá, depois andou, vamos dizer, 1 no sentido eixo y, ou seja, é como se a gente cortasse. Vamos botar, deixa eu desenhar um paralelo a essa reta aqui. Tá? Paralelo, quando a gente desenha, paralelo ao eixo x. Esse ponto aqui é o ponto 1, 1, 0. Tá? Se eu marcar esse ponto aqui, é o ponto 1, 1, 0. Andei 1 na direção eixo x e 1 na direção eixo y e ainda não subi. Só que ainda eu quero subir um degrau. Eu quero andar o eixo z um degrau. Então a gente desenha, vamos andar um degrau. Muitas vezes tem gente que gosta de desenhar até ficar na mesma altura do ponto D, mas eu tenho o costume de desenhar algumas vezes abaixo do ponto D, como se isso aqui fosse uma reta paralela. E esse ponto aqui é o ponto E. Então, repara, como tem projeção no meio, as figuras podem não ficar tão bem no plano cartesiano, mas a ideia, o procedimento é o mesmo. Por outro lado, por exemplo, do jeito que nós desenhamos aqui, não favorece, por exemplo, o x negativo. Fica horroroso desenhar. Se a gente desenhar menos 1, menos 1, menos 1, vai ficar horroroso. Tá? Vai ter problema para desenhar o ponto aqui embaixo. Mas Opa, deixa eu botar um 0 aqui. Mas tem que tomar, como que a gente fala? É só para ter uma ideia do que está acontecendo. É fazer uma figura para ver o que está acontecendo. Enfim, esse R3 aqui tem alguns planos que são interessantes. Né? Muitas vezes é bom a gente lembrar. Plano x e y, tá? Que é formado pelos eixos x e eixo y. O plano xz, que é formado por eixo x e eixo z. E também o plano zy, que é formado por, ou zy ou yz, que é formado o plano gerado por y e z. Tá? É o ponto daqui. Algebricamente, o que significa o plano x e y? Ou seja, esse plano aqui embaixo. Quer dizer que tem altura 0. Altura 0, x, y, 0, pertencente a R3, tal que x é um número real e y é um número real. Ou seja, eu posso varrer todos os reais de x e y
desde que eu mantenha a minha altura z igual a zero. Quem é o plano xz? Plano xz é a mesma coisa. Agora só faz o y andar zero. Ou seja, o plano xz, ó, eu pego o ponto y e só gerar esses dois aqui. E a mesma coisa para o plano yz. Além disso, as retas reais, você pode, vamos dizer, geometricamente, ó, se eu pegar o xz interseção xy, vai dar essa reta aqui. Xz interseção xy quer dizer que eu tenho que botar as equações que estão aqui, tem que satisfazer as duas equações ao mesmo tempo. Então, como que a gente pode escrever isso? Ó? Geometricamente, como x00, onde o x varre todos os reais. E algebricamente, ou seja, a gente pode ver como a interseção do plano xz e yz, em que a gente força, ó, xy, eu tenho que forçar o z igual a zero. Interseção com o plano xz, que a gente força o y igual a zero. Então, ou seja, a mesma coisa, eu escrevi aqui é a mesma coisa que aqui. Aqui a gente vê mais com equações, aqui a gente vê como uma geração, né? O x pode andar à vontade. Mas é a mesma coisa. E vamos dizer, eixo y, eixo z, eu escrevi como etc. Além disso, temos alguns planos que são importantes para a gente visualizar, que são os paralelos aos planos x, y e etc. Por exemplo, se a gente pegar o plano z igual a 1, quem é o plano z igual a 1? Essencialmente, é a mesma coisa que está aqui, só que agora a gente força z igual a 1. É isso. Então, como que a gente faz? Bom, então vai ser paralelo ao plano x e y, em que a gente sobe um degrau e fazemos as projeções. Então, ou seja, pegamos um plano x, y e sobe. E fazendo o desenho, um desenho acho que razoável de plano, é esse aqui em que está tocando um. É como se essa curva está... Esse plano aqui está circulando o z igual a 1, esse ponto aqui. É projeção, não tem muito como melhorar. Então, esse aqui é o plano z igual a 1, que é geometricamente subindo. E eu ainda digo, esse aqui é onde o desenho fica mais favorável. Se a gente tentar agora desenhar o x igual a 1 e o y igual a 1, é um pouquinho mais complicado desenhar. Então, olha só, por exemplo, x igual a 1. O que a gente está fazendo? A gente pegou o plano YZ e andou uma direção em relação ao quadro. Então, até desenhei pontilhar para dizer que não dá mais para ver. E o que eu peguei foi esse plano aqui. Algumas pessoas vão desenhar um pouquinho maior, é desenho. E o plano y igual a 1 é a mesma coisa. Tem aqui o plano xz, em que a gente anda uma horizontal. Então, desenha reta paralelas, verticais, paralelas, e nós temos o plano y igual a 1. É exatamente o mesmo plano, só que transladado. Claro, se a gente botar y igual a 2, translada mais para cá, y igual a 3, assim sucessivamente, y igual a meio, mais para cá, e y igual a menos 1 vai dar problema para desenhar, mas andaria mais para a esquerda. E, basicamente, essa é a ideia que eu queria falar para vocês.